muita gente pediu para eu falar sobre o Enem logo depois da prova do Enem e eu evitei de falar. Eu falei que ia falar, mas eu deixei para lá. Eu comecei a perceber, na verdade, que muitas pessoas iam ficar um pouco irritadas com o que eu falasse sobre o que eu achei da prova. Na verdade, são percepções um pouco mais delicadas que eu deixei para compartilhar aqui hoje com vocês. Primeiro de tudo, você não precisa concordar com o que eu vou falar aqui do Enem. É a minha percepção como professor, tá? E que trabalha com isso há um bom tempo, que já montou questão de Enem, que monta questão de Enem para simulados há um bom tempo. E é o meu olhar de cima, tá? Olhando o exame como um todo. Eu achei a prova do Enem 2022 muito fácil. Agora vamos botar um fácil contextualizado. Se eu comparo com provas de edições anteriores, que foram bem mais técnicas, digamos assim. Tinha que saber bem o conteúdo para fazer aquela prova. Teve questão esse ano que foi técnica também? Teve questão difícil também. Mas no geral, os conteúdos que o Enem 2022 cobrou foram conteúdos mais superficiais e mais aplicados ao cotidiano. Isso quer dizer que foi uma prova então muito moleza e eu tinha que dar conta de fazer a prova muito bem, arrasar com aquela prova? Não, porque e aí que eu preciso deixar um pouco um tempo para você passar essa fase de vestibular agora, você pensar sobre isso. Cada um tem uma preparação específica. Cada pessoa tem uma facilidade, uma dificuldade, algum tipo de matéria. Tipo, eu adoro eletroquímica. Tem gente que odeia eletroquímica com todas as forças. Eu acho fácil, eu acho coerente, eu acho muito conectado uma coisa com a outra. Eu não sou tão fã assim de propriedades coligativas. Tem gente que adora. Então, é uma questão muito de percepção pessoal. O que o Enem trouxe foram muitas questões aplicadas ao cotidiano. Teve muita questão de separação de misturas, que deu para notar, umas questões envolvendo concentração, questões envolvendo aspectos do cotidiano e muita interdisciplinaridade. Agora, o ponto crucial para mim foi o seguinte: qual foi a dificuldade do Enem? Agora você vai falar, esse cara tá doido, ele falou que é fácil, a prova estava fácil. A prova estava fácil em termos de profundidade de conteúdo. Eu vou cravar isso, eu não arredo o pé desse ponto aqui. Se eu comparar com Enems anteriores, olha o Enem 2015 depois, 2016, você vai entender o que eu estou falando muito bem, tá? Só que muita gente que se apegou ao conteúdo pode não ter ido tão bem no Enem. Qual que é o detalhe então? O Enem cobrou muita percepção e análise fina da situação, que tem a ver com diagnóstico, capacidade de diagnosticar uma questão, de uma boa leitura, capturar a informação e resolver um problema. Quer ver um exemplo de uma questão disso aqui? Ó? Até coloquei para a gente poder comentar aqui. Essa aqui, ó, sair para o lado de cá para poder ficar pronto para você. Ó. Essa questão aqui é a questão 97, tá? Que é uma questão de separação de mistura que você fala assim, é uma questão muito fácil. Pessoal, sinceramente, em termos de conteúdo, essa questão é muito tranquila. Só que olha o detalhe aqui. Quando ele fala ali do qual é a etapa de retirada de grande parte dos sólidos, ele cita ali que é tratamento de água. O Enem foi específico na análise do tratamento de água. Num tratamento de água, você vai filtrar os sólidos todos que estão suspensos na água? Tem condição disso acontecer? Não. Num tratamento de água, na ETE, que é um tópico do próprio edital do Enem, você tem primeiro a coagulação e vai decantar esse sólido, e na decantação o sólido vai para o fundo, abre-se a comporta e a água passa. Então a decantação já é a etapa de separação. É a letra B. E muita gente foi na letra C para achar assim, não, a pele ele quer separar o sólido, decantação não separa. Gente, separa. Eu crio fases bem definidas. E se eu abro uma comporta, a água flui. E aí era a questão da lógica aplicada ao contexto. E esse é o ponto que eu quero enfatizar para você.
As provas do Enem, principalmente, estão com uma cara de que vão começar a cobrar muito isso. E não só, se olhar a FUVEST também, ela cobrou muito essa parte de contextualizar. Então, não perca o bom senso de lado. Agora, vamos lá. Essa questão, ela tinha um tópico meio que de conteúdo? Sim. Se você tivesse visto o edital do Enem e estudado o conteúdo específico de estação de tratamento de água, ou método de tratamento de água, onde ele fala etapa por etapa, e se tivesse aprofundado naquilo, ficaria mais fácil, ficaria. Só que o bom senso aqui chamava muita atenção, tá? Então, muitas questões do Enem você faria por exclusão e bom senso. E aí tá o ponto. Se eu só estudei por exercício, fiz exercício pra caramba, eu conseguiria ir bem Enem? Não sei. Porque aí estudar com muito exercício às vezes vai te focar a entender muitas questões de conteúdo. Mas o Enem está buscando saber se você sabe interpretar e analisar um problema no dia a dia e saber resolvê-lo, sacou? Esse é o ponto crucial aqui. Eu estou batendo nessa tecla muito, tá? Porque eu tento fazer o tempo todo como professor isso com meus alunos, porque eu já vi que isso está acontecendo há um certo tempo. A Unicamp faz muito isso também. Tem prova de química da Unicamp que você bate o olho nela e fala que isso aqui não é química, isso aqui é análise de gráfico. Então, essa interpretação dos dados, essa contextualização é o que você tem que ficar ligado para os próximos anos. Então, não foi profundo em termos de conteúdo, mas foi profundo em termos de exigência de competências e habilidades de você, estudante. Tá? Agora, teve questão difícil também, não vou ser sincero. Essa aqui foi difícil, na minha opinião. Essa aqui. Tá? Por quê? Não é um assunto tão falado no ensino médio, não é tão aprofundado assim a parte PKA, a relação de PKA com pH. Tem uma fórmula que correlaciona isso, e aí sim, essa questão aqui, na minha opinião, é aquela, não é a única, mas é uma das que mais exigiria um bom background de conteúdo para fazer. Essa aqui, tá? Porque você pode fazer por análise de Ka, por equação de Henderson-Hasselbalch, ou por Ka mesmo, confrontando o pKa com o pH, que ele deu a forma de comparação, de relação de Ka com pKa. Então era uma questão mais complexa. Muito pouca gente eu conheço, alunos meus, eu não dei muito essa frente esse ano para o terceiro ano. No tal da Química eu falei muito disso aqui e dei a fórmula, inclusive. O pessoal que fez conseguiu ir bem, a maioria que eu conversei conseguiu ir bem. Para terceiro ano, muita gente não trabalhei essa frente com o pessoal, mas o pessoal sentiu dificuldade por ser mais conteudista. Então, assim, essa questão fugiu um pouco do ponto, foi a mais difícil do Enem, tá? As mais fáceis, e você tinha que ter, aqui o pior não era só isso, tinha que ter conteúdo e interpretação, tinha que entender o conteúdo e aplicar para analisar as estruturas. Eu não botei as estruturas para ficar menor o print aqui, tá? Mas era uma questão que exigia uma outra complexidade, um outro tipo de habilidade da sua parte, tá? Muito voltado ao conteúdo. Então, eu não quis falar de Enem antes com você, porque eu ia falar uma coisa que você podia não gostar. O Enem foi fácil. E eu vou bater essa tecla. O Enem foi, em termos de conteúdo, muito fácil. Porém, o que foi difícil no Enem? Foi a parte em que você tinha que saber capturar a informação, diagnosticar conteúdos, interpretar o texto e que às vezes nós, e eu me coloco no meio, tentamos dividir essa história assim, falar assim, isso aqui é interpretação de texto, é português, isso aqui é química, pessoal, tudo é tudo. No dia a dia você tem que lidar com interpretar textos, solucionar problemas, e o Enem é tipo uma simulação do cotidiano aplicado àquilo que você viu no ensino médio. Então, isso vai acontecer mais vezes, tá? Eu esperei hoje para falar isso porque já passou agora Unicamp, já passou FUVEST primeira fase, já passou Enem, passou o Unesp, passou boa parte dos vestibulares de medicina das particulares. Então, você não vai ficar mais tenso com essa colocação. Mas se você está vendo esse vídeo agora e vai fazer Enem no próximo ano, sugiro que você não fique só no conteúdo, só no exercício. Vá para o conteúdo. E aí vem um ponto que eu bato muita tecla. Ler. Química é leitura. E pessoal, por favor, então, estou analisando a parte de química do Enem, tá? Não tenho competência para analisar outras matérias, tudo bem? Até saberia fazer alguma coisa, mas não ficaria legal. Então,
Só química. Química é leitura, química é teoria. E saber contextualizar a teoria à prática é algo que vai aparecer cada vez mais. Tá? Pode ter certeza disso. Então, não fique triste com a minha opinião sobre o Enem. Tá? Alguns até perguntaram no Instagram, eu comentei com eles, falei que ia gravar um vídeo depois. Esperei essa fase de maneira proposital para poder chegar nisso aqui agora. Se você não conhece o canal ainda aqui, se inscreve no canal, tem exercício todo dia aqui para você, que eu compartilho com resoluções. É o maior canal de química de questões resolvidas do Brasil, ou um dos mais, tá? Não vou falar que é o maior porque eu não tenho garantia, mas alguém já me falou que era o maior. Então, um dos mais. E tem as lives direto de resolução do exercício aqui também, que pode ser muito útil para você. Tamo junto, até mais, valeu!